Hello everybody, let's talk about present perfect. Isso, hoje nós vamos falar do presente perfeito em inglês, ok? Corresponde à nossa aula da unidade 5, certo? Então, vamos começar explicando a parte importante que para você compreender que o presente perfeito em inglês, o the present perfect, a gente não usa muito no português. No português, dificilmente a gente diz, por exemplo, eu tenho estudado bastante esses dias, eu tenho ficado feliz com o que está acontecendo. Normalmente a gente usa muito presente simples, né, no português, né? Eu estou estudando, ou o presente, aliás, o presente contínuo, né? Estou estudando, eu estou trabalhando, eu li, eu leio, ou passado, a gente usa muito o passado simples para falar do que a gente tem feito ultimamente. Eu leio bastante, né? Eu li bastante esses dias, eu estudei bastante esses dias, enfim. Normalmente, nós não usamos o presente perfeito com a mesma frequência que os países que falam inglês usam, tá? Então, a primeira coisa, o que seria o presente perfeito em inglês, né? The present perfect. Como é que ele funciona em inglês? Então, primeira coisa que você precisa entender, em que situação eu usarei o present perfect. Então, vamos pra cá, né? Então, tem aqui, ó. Present perfect. Ele é empregado, né, quando eu quero estabelecer uma relação entre o tempo presente e o tempo passado. Ou seja, eu quero explicar alguma ação, né, ações iniciadas no passado e que se estende até o presente. Ficou claro? Não. Como assim, professora? Por exemplo, let's see. Globalization has benefited the life of rich people. Ok. O que é que ele quer dizer aqui? Que a globalização tem beneficiado a vida das pessoas ricas, né? Então, qual é a situação que apresenta aqui? Uma ação que iniciou no passado, que foi a globalização, já tem um tempo, normalmente um passado, assim, recente ou não, ou uma experiência de vida que você viveu e que você continua a partir disso, vivenciando isso no presente. Então é uma ação no passado que tem um reflexo no seu presente, ou ela até pode continuar no presente. Quando eu digo que a globalização ela tem beneficiado, nesse momento a globalização ela começou no passado, ela surgiu algum tempo atrás, e ela continua ainda no presente, tendo alguma, né, influência, tá? Se estendendo no presente, né? Então, nesse caso, eu vou usar o presente perfeito. O que isso quer dizer? Presente, porque eu vou ter o verbo auxiliar, verbo have, olha aqui, tá? Eu tenho o verbo have no presente, mas o verbo principal, né? O verbo principal no passado particípio. Então, o passado particípio é o que a gente chama de perfeito. Então, a gente tem o presente perfeito, porque eu tenho o auxiliar no presente e o verbo principal no passado particípio. O que seria o passado particípio que a gente pode traduzir para o português, né? Então, antes de eu entrar aqui no passado particípio, vamos entender o verbo have como auxiliar. O verbo have, se ele não aparecer na frase antes de um verbo no passado particípio, a conjugação da frase não será presente perfeito. Só é presente perfeito se eu tiver o to have, que aqui mas professora, a senhora faz tempo que está falando aqui que é o have, mas aqui tem has. Por quê? O que é que acontece? O have, verbo to have, ele é um verbo especial, né? E aí, quando eu vou conjugá-lo, diferente no presente, né? Porque a gente está falando de presente perfeito, então, conjugando só ele no presente simples, o que é que vai acontecer?
para a primeira e a segunda pessoa do singular, para a primeira, segunda e a terceira do plural, eu vou usar have. Mas, quando chega na terceira pessoa do singular, que nós vimos, se você ainda não lembra, esqueceu, dá uma olhadinha lá no meu vídeo sobre Simple Present, né, no presente simples, a gente descobriu que na terceira pessoa sempre acontece uma alteraçãozinha, acrescenta o S, tem algumas regrinhas básicas lá. No caso do have, ele, em vez de acrescentar só o S, né, ia ficar assim meio estranho, haves, você tira o VE e bota o S. Então, ele, especialmente na terceira pessoa, você conjuga has, ok? Has. E have para as outras pessoas, certo? É por isso que aqui eu usei has. Por quê? Porque globalization corresponde a it. It has. It, globalization, it has. Certo? Mas se aqui fosse no plural, eu já ia usar o have, como nós vamos ver no exemplo abaixo. Tudo bem até aí? Se tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Você pode perguntar aqui mesmo no canal, ou você pode perguntar lá no Google Classroom, tá certo? No nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que fique bem claro, tá? Então, a segunda parte, o que é que nós temos que entender? Que o presente simples é diferente do presente perfeito, porque o presente simples são ações que acontecem no dia a dia, diariamente. E o presente perfeito é uma ação que começou no passado, que tem uma influência no presente. Então, no present perfect, quando você vai conjugar, na afirmativa, se você aprender isso, já vai ajudar bastante na sua vida com o idioma inglês, né? Aquilo que você precisa. Então, aqui, ó, vem comigo. Na afirmativa. O que é que eu tenho aqui na afirmativa? Para formar o presente perfeito, the present perfect, eu preciso ter o sujeito da frase, lógico, que aqui eu usei globalization, ou um pronome, he, she, it, we, you and they, tá? Então eu usei o sujeito da frase, que aqui eu usei Brazilian people, que são os brasileiros, né? As pessoas brasileiras, ao pé da letra, mas aí a gente pode traduzir os brasileiros, Brazilian people, né? Então, se são os brasileiros, está no plural, e essa palavrinha aqui corresponde a they, eles, os brasileiros, eles. Então, se aqui é they, aqui eu tenho have, o verbo to have como auxiliar, ele vem auxiliando a frase, e eu tenho o verbo principal que eu vou colocar no passado particípio, que é mesh, e o passado particípio dos verbos no passado simples. Normalmente os verbos regulares que você usa no passado simples são os mesmos que você usa no passado particípio. A conjugação é de. Tudo bem até aí? Ok? Para a gente entender melhor, vou apagar aqui, vamos lá. E vamos usar esse espaço aqui para a gente falar do passado particípio, certo? Past participle. Para não ter dúvida para você quando você for usar a frase e vou precisar colocar esse verbo aqui, né? Emerge, benefit, que é até o T, né? E aí, se eu tenho o verbo work, que é o que a gente mais usa, a gente vê mais, né? Work. Se eu tenho o verbo study, tá? E aí eu vou botar um irregular. O verbo irregular, o verbo to go. Go. Certo? Ele é irregular. No passado simples, eu acrescento um ed, worked. No passado particípio, eu acrescento um ed e fica worked. Então, é igual, né? A forma de escrever in English, ok? Em inglês, a forma de escrever é igual. Worked, worked. A forma de traduzir é diferente. Se aqui fosse I worked, tá? I worked. Aqui eu teria o quê? Eu trabalhei, tá? Eu trabalhei. E aqui, nessa segunda parte,
Não vai ficar nem com sentido você usar I work it, não vai ser passado particípio, porque tá faltando aqui o auxiliar have para ser passado particípio, tem que ter o have, por isso é que eu uso present perfect. Então eu digo aqui, eu tenho trabalhado. Ok? Tá meio apertadinho aqui, trabalhado, né? Deixa eu colocar aqui melhor, para vocês visualizarem. Eu tenho trabalhado. Ou seja, você tem aqui o verbo work. A escrita no inglês vai ser igual, presente simples, passado simples, passado particípio. Trabalhei, trabalhado. Se fosse aqui o estudar, né? De baixo, por exemplo. Tá colocando passado particípio. Para colocar no passado simples, eu tiro o Y, que termina em consoante, né? ED. E no passado particípio, eu ia colocar também o IED. Então, a regra é a mesma. O que vai mudar é a tradução dentro da frase do presente perfeito, né? Ou seja, aqui é estudei, estudado. Então, você já percebeu que o past participle, ele é o ado, o ido, o edo, né? O sufixo final que fica trabalhado, estudado, feito. Quando chega aqui, que é o verbo ir, é um verbo irregular, né? Irregular verbs. Ele faz parte dos irregular verbs, tá? O que acontece? O presente é go, o passado simples é went e o passado particípio é gone. Então você vê que diferente dos verbos regulares, que fica igual no passado particípio, dependendo de qual seja o verbo, ele vai mudar, tá certo? Ele vai mudar. Go, simples, é went, gone. Nós vamos usar esse. Presente perfeito, vai caber aqui have, né? O went nós não vamos usar. É have, gone. Ok? Se eu tivesse aqui o verbo, por exemplo, o verbo ver, to see, e aí eu vou aqui, eu tenho só e eu tenho seen. Então, eu vou usar no presente perfeito seen, da terceira coluna, né? Que aí depois eu indicar para vocês lá na atividade qual seria na página do livro que tem a relação dos verbos no presente, passado simples, passado particípio. Passado particípio é que é usado no presente perfeito. Tudo bem até aí? Qualquer dúvida é só perguntar, tá certo? Então eu tenho aqui to see. Se eu tivesse aqui o to drink, aqui seria drunk com A e aqui seria drunk com U. Tá? Então esse aqui seria o passado particípio. Então, o que eu tenho que aprender, o que vocês precisam aprender é que na hora que eu tenho, aqui eu tenho o passado, dentro do presente perfeito, eu tenho o verbo to have mais o passado particípio do verbo principal. Verbo to have com passado particípio do verbo principal, certo? O have combinando com o sujeito da oração. Have ou has. Você tem as duas opções. Então, basicamente, é essa a parte da afirmativa, como nós temos aqui, ó. Brazilian people have a message. Então, aqui está o ED. Basta colocar o ED que você já colocou. Se ele for um verbo regular, já colocou ele na frase. Quando eu quero negar, que é mais simples ainda, a única coisa que eu vou pegar e vou modificar dentro da afirmativa é acrescentar o not, que aí eu coloquei aqui haven't, mas você pode colocar have mais not, have not, se você quiser. Mas normalmente a gente usa a forma contraída, haven't, tá? E quando eu for fazer a interrogativa, olha o que acontece aqui, ó.
você vai pegar o have, que é o auxiliar, coloca na frente do sujeito da frase, né, que é esse aqui tudinho, e depois do sujeito coloca o verbo no passado particípio, e se ele for regular, é só acrescentar o ed ou ied, aquelas regrinhas que nós conhecemos do Simple Past. Se não lembra, dá uma assistida no vídeo, né, no meu outro vídeo que fala sobre isso, tá certo? Aqui no canal. Tudo bem, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Essa é a primeira parte, tá, do presente perfeito. Ainda vou falar mais 2 vezes sobre ele, para que a gente fixe melhor e para que vocês compreendam que em outras situações eu posso usar o presente perfeito. Ok? Bye, bye. Até a próxima videoaula.